Ajuda morta. Por que a ajuda não está funcionando e qual é o caminho melhor para a África? Dambisa Moyo. Este não é um audiobook da obra. Trata-se de uma análise em que faço ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Não reproduz aqui as opiniões da autora e nem se dispensa a leitura da obra no seu todo. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Dambisa Moyo é economista e escritora africana, nascida em Zâmbia. Trabalhou no Banco Mundial e no Banco de Investimentos Goldman Sachs. Estudou em Harvard e Oxford e foi premiada como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Nesta obra, ela reflete sobre os programas sociais de ajuda à África pelos países ocidentais, e a relevância do tema é justamente porque esse padrão de ajudar os vulneráveis e os oprimidos em nome de uma reparação histórica é o mesmo aplicado em escala regional às chamadas minorias raciais, étnicas ou sexuais nos próprios países do Ocidente. Ou seja, é reproduzido o mesmo sistema de ajuda humanitária, que se resume à doação de alimentos e kits médicos. Desde 1970, a África já recebeu mais de 300 bilhões de dólares em ajuda para o seu desenvolvimento, escreve ela. Mas o que de fato se desenvolveu na África desde então? Pergunta também. Nas últimas 3 décadas, os países mais dependentes da ajuda internacional apresentam uma média de crescimento abaixo de 0,2 ao ano, o que na percepção de Dambisa indica claramente que há algo nesse processo ou método que não está surtindo efeito, e talvez porque o próprio método esteja errado. E é o que sugere a autora ao apresentar o seguinte dado. No pico de fluxo de ajuda para a África entre 1970 e 1998, a taxa de pobreza no continente aumentou de 11% para 66%. E ela aponta o motivo para isso. É que a ajuda humanitária encoraja a corrupção e os conflitos, ao mesmo tempo que desencoraja a livre iniciativa. Já que as pessoas tendem a não se esforçar para obter algo por si mesmas e com esforço, se já estão recebendo de graça, sem nenhum esforço da parte delas. Estima-se que cerca de 10 bilhões de dólares recebidos de ajuda externa saem da África para contas particulares no exterior em forma de desvio e corrupção todos os anos. E a comparação possível aqui, eu comentando e não a autora, é que procedimento similar ocorre nos governos e gestão aonde partidos ou políticos assistencialistas comandam a máquina pública. Eles criam programas de assistência aos vulneráveis da sociedade para, no fim, operacionalizar na ampla maioria das vezes uma rede de corrupção e desvios de dinheiro. E a doutora Moyo expõe isso em forma de uma comparação. Há 30 anos atrás, da época que o livro dela foi publicado, se contarmos agora, podemos calcular pouco mais de 50 anos atrás. Naquela época, a China não equiparava-se nem a Burundi, Malawi ou Burkina Faso, que estavam à frente economicamente dos chineses. E o que alavancou a China e não esses países africanos foi o investimento maciço do governo chinês em exportações, em vez de ficar recebendo ajuda em doações humanitárias. Na contramão de qualquer país que queira se desenvolver, a ajuda e assistência social só aumenta a corrupção, a pobreza e a dependência interminável de mais ajuda. Estamos numa cultura da ajuda, diz a autora. Um direcionamento ou condicionamento mental onde prevalece a crença de que dar esmolas aos pobres é a coisa certa a fazer. Mas, porém, aqueles que recebem nem sempre têm a intenção ou capacidade de aplicar aquilo doado para o seu benefício ao longo prazo. E continua assim, na mesma condição de pobreza, independente de quantas esmolas receba. Nos últimos 50 anos, escreve então Dambisa, mais de 1 bilhão de dólares em ajuda financeira foi transferido dos países ricos para a África. Mas a questão é que a ajuda que os europeus e americanos enviam à África consiste principalmente em dinheiro enviado diretamente para as contas dos governos desses países ou de ONGs instaladas lá com propósitos supostamente humanitários.
Mas contrariando esse método de ajuda aos pobres, Dambisa Moyo reforça que esse tipo de sensibilidade liberal em torno da África também faz parte de um teatro das aparências, em que alguns lucram exibindo virtudes que não têm. Figuras da comunicação social, estrelas de cinema ou lendas do rock, diz ela, abraçam a ajuda e fazem proselitismo com a necessidade dos pobres. E fazem da caridade deles uma indústria do entretenimento, até pressionando governos a dar mais ajuda à África. E eles, sendo políticos, temem perder popularidade eleitoral e respondem aos apelos dos artistas doando mais dinheiro aos governos africanos. Mas a ajuda, Dambisa é enfática ao dizer, só ajudou todos esses anos as pessoas continuarem mais pobres na África. Isso porque esse formato de ajuda desacelera o crescimento econômico, porque desestimula as pessoas a empreender. Quanto mais ficam dependentes de ajuda, mais rejeitam outras formas de viver e ganhar o sustento. Se aquilo que precisam fazer para se sustentar demanda esforço e tempo. Ganhar é mais fácil, é mais cômodo do que lutar para conquistar e ter de suar para obter aquilo. Além disso, a ajuda gera um ciclo vicioso de corrupção e distorção do mercado, em que os produtos e mercadorias doadas por ONGs, por exemplo, por governos estrangeiros ou artistas da música e da TV, são desviados e apropriados por milícias armadas e então vendidas e comercializadas no mercado paralelo. Mas, a bem disso, há um caminho mais difícil, porém o único que pode soerguer os países africanos e é o remédio amargo do investimento em exportação e infraestrutura. Nações como Botsuana, Camarões, Quênia, Malawi, Moçambique, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia, dentre outros, possuem um volume potencial de negócios que pode ser trabalhado para enriquecer o país. A produção de bovinos, frangos, ovos, leite, produtos lácteos, tudo isso fornece uma boa base a ser explorada e desenvolvida nessas regiões. Mas o que ocorre é que a insegurança e instabilidade política atrapalha a continuidade dos programas econômicos que trariam a África para uma situação melhor econômica e socialmente e a fizesse vencer a pobreza extrema. Macroeconomicamente, há espaço e opções para qualquer governo trabalhar. Mas o panorama político vive de ressaltos e tomadas e retomadas do poder, inviabilizando o necessário ambiente de estabilidade administrativa nos governos para que se efetive um processo longevo de mudanças estruturais no país. E as mudanças necessárias são muitas, o que significa que demandam tempo para serem implementadas. E um cenário político altamente rotativo e fluido demais, essas iniciativas não podem prevalecer. A autora lembra ainda que mais de 700 milhões de africanos vivem com menos de $1 por dia, e o continente abriga ainda cerca de 50% de todos os pobres do mundo. Dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU informavam que, até 2015 pelo menos, a África seria responsável por cerca de 1/3 da pobreza mundial. Na década de 1990 era de apenas 1/5, ou seja, de lá para cá só piorou, em detrimento de ter aumentado exponencialmente a remessa geral de ajuda aos países africanos. A média de vida dos africanos é de 60 anos, e em algumas regiões de apenas 30 anos de idade. 1 em cada 7 crianças morre antes de completar 5 anos de idade. Porém, há esperança desse continente superar essas estatísticas, porque em torno da metade de sua população é jovem, com idade inferior a 15 anos, na época em que esses estudos foram feitos, é claro, na primeira década de 2000. Não obstante, a autora é resoluta em afirmar que a África só sairá desse estado de coisas se redefinir o tipo de assistência internacional que recebe e do modo como aplicar os recursos para se tornar independente de ajuda, e não como ocorre hoje, de cada vez depender mais dessa ajuda. De acordo com Dambisa, há 3 tipos de ajuda humanitária ou emergencial, dada em resposta a catástrofes e calamidades. A ajuda baseada em
caridade, e é oferecida por organismos civis e religiosos, e por fim a ajuda sistêmica, que é a que a África vem recebendo todos esses anos e tem sido a raiz de seus problemas de estagnação econômica e social. Nem todo tipo de ajuda é boa, enfatiza a autora. Os milhões de dólares transferidos anualmente diretamente para governos locais, por exemplo, não fazem bem aos pobres da África, pois nem mesmo chegam a eles em qualquer tipo de benfeitoria social ou econômica. E é, portanto, impossível não ver que esses anos todos de não desenvolvimento da África, apesar dos bilhões despejados nas contas dos governos africanos, só demonstra que a forma e tipo de ajuda que a África recebe não resolve o problema dela, de pobreza, de fome, de violência. É o mesmo tipo de leitura da realidade, fazendo eu esse comentário, que precisa ser feito nos demais países, como no Brasil, dominado pela cultura assistencialista premeditada pelas siglas partidárias ligadas à esquerda. Os pobres não saem da pobreza quando recebem Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo. E Dambisa Moyo faz um retrospecto desse ciclo de apoio humanitário e financeiro que, apesar de remontar ao século XIX, até hoje não melhorou ou tirou a África de seu estado de calamidade. Veja bem, em 1896, os Estados Unidos já fornecia ajuda alimentar a países africanos. Ao abrigo da Lei de Desenvolvimento Colonial de 1929, também o governo britânico aplicou diversos subsídios a projetos de infraestruturas nos países africanos mais pobres. E a partir de 1940, a Grã-Bretanha ampliou as ajudas de infraestruturas para abranger também o setor social, como a alimentação e até o lazer. E nessa mesma época, colocou-se em curso o Plano de Ajuda Internacional para a África, baseado nas tratativas de Bretton Woods, e na década seguinte, 1950, a África também foi contemplada pelo Programa Marshall de reconstrução dos territórios atingidos pela guerra. Diversos países do continente foram também ajudados na década de 1960, 1970, 80, 90, tudo sob argumentos das nações europeias e Estados Unidos de que era fundamental o apoio financeiro e econômico à fome e à pobreza nos territórios africanos. E nessa época falava-se em estabilidade social, política e econômica para a África. E milhões de dólares eram então doados. E nesse ponto a autora volta os olhos para um aspecto bastante emblemático no contexto da ajuda que os países davam à África no pós-Segunda Guerra. Ela aborda que Estados Unidos e União Soviética travavam uma guerra fria, onde estava em xeque qual ideologia prevaleceria no mundo, o capitalismo ou o socialismo ou comunismo. Nesse âmbito, ambos passaram a dispensar ajuda financeira e de outros tipos a países do continente africano. Os Estados Unidos, para abrir esses países para o livre mercado e democracia. Já a União Soviética, financiando o oposto, dava volumosas somas de dinheiro a governantes que coordenassem seus países para o comunismo, como no Congo, Etiópia e outros. A tática era fazer dessas nações satélites da União Soviética, e à medida que esses líderes aderiam ao comunismo, suas populações eram mais empobrecidas do que antes, porque a política comunista não se voltava para a industrialização e abertura econômica, mas sim para o fechamento de suas fronteiras, investimento militar para assegurar o poder desse líder e, consequentemente, a instauração de uma ditadura. A União Soviética não doava milhares de dólares aos governos africanos para fazer a nação crescer e prosperar. O que queria era espalhar a ideologia marxista e criar um bloco de poder para rivalizar com os países ocidentais. E quanto mais o Kremlin ajudava a África, mais estagnava e piorava a vida dos africanos e menos democracia havia. Moyo reflete nessa questão, contando que Gana, para se ter ideia, mesmo após tornar-se independente em 1957, continuou recebendo ajuda financeira britânica, em torno de 90 milhões de dólares. A Zâmbia, Quênia e Malawi também, mesmo após sua independência, lá pelos anos de 1960, receberam nessa década cerca de 315 milhões de dólares cada um.
Todo esse volume de dinheiro era para reconstruir e estruturar esses países social e economicamente e torná-las nações dignas e capazes de se levantar econômica e politicamente. Mas não foi isso que aconteceu. Graças a políticas de viés progressista, esses países continuaram muito pobres e ainda mais dependentes das nações estrangeiras, porque a mentalidade não era se desenvolver e tornar-se autônomos, mas de oficializar um programa de recebimento perpétuo de ajuda, à semelhança, digo eu e não autora, dos projetos assistenciais que a esquerda aplica aos estados e municípios quando está no governo. Ela cria programas assistencialistas ad aeternum, sem nenhuma porta de saída ou escape, tudo com a intenção de sequestrar a mente e o voto das pessoas. E mantê-las para sempre prisioneiras de suas necessidades materiais. Mas como não surtiu efeito nenhuma dessas políticas assistencialistas à África após 1970, aprove ao Consórcio Internacional de Ajuda à África mudar de estratégia. Passou-se a querer então que os governos africanos usassem essas ajudas financeiras para reconstruir seus países em termos de aeroporto, indústria, comércio, estradas e também ferrovias. O foco da ajuda internacional, segundo os discursos dos europeus e norte-americanos, deveria ser, dali para frente, a pobreza. O combate à fome e doenças passariam então a ser o alvo da ajuda humanitária, e isso veio motivado pela crise de petróleo ocasionada em retaliação ao apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra do Yom Kippur pelos árabes. Nos meses seguintes, o preço da gasolina quadruplicou, causando um desajuste na economia global. E com isso, os bancos internacionais optaram por conceder ainda mais crédito aos países africanos, a título de que eles conseguissem alimentar sua população, que se via a enfrentar condições ainda piores do que o restante do mundo. Ou seja, as taxas de juros baixíssimas oferecidas aos governos desses países e o excessivo volume financeiro disponibilizado incentivou um após outro país africano a também contrair empréstimos internacionais, mesmo que não tivessem, eles sabiam disso, como pagar depois, o que ficou mais à frente acordado como ajuda humanitária sem obrigação de pagar. Gana, para se ter ideia, enfrentava uma inflação de 30% em 1975 e um PIB com queda de 12%. Depois, um escalonamento da inflação em 116% em 1977. E nesse período também o Congo igualmente se deparava com uma inflação de 80% em 1970, de 101% em 1976 e por aí subindo. Orientados então pelo Banco Mundial, o Reino Unido lançou o programa Mais Ajuda para os Mais Pobres e os Estados Unidos o programa Alimentos para a Paz, que destinava mais milhões de dólares para os países africanos com renda per capita inferior a $300. Se antes o pretendido era incentivar o desenvolvimento a partir da infraestrutura do país, energia, transporte, rodovias, indústria, dali para frente o objetivo era só matar a fome das pessoas, concomitante a projetos de vacinação e de contracepção. E no final dos anos 1970, o montante de dinheiro sendo doados à África era 50% maior do que nos anos anteriores. No entanto, apesar da ajuda destinada ao alívio da pobreza, diz a autora, os países beneficiários desses programas, como a Zâmbia, por exemplo, viram seus níveis de pobreza dispararem e as taxas de crescimento despencarem. No final de 1970 e início de 1980 já tinham sido 36 bilhões de dólares direcionados à África para dirimir sua pobreza. Um a um, Angola, Zâmbia, Moçambique, Congo, Camarões, declararam oficialmente ao Banco Mundial que estavam ainda mais pobres e impossibilitados de honrar quaisquer compromissos financeiros que tivessem assumido com aquela instituição. E Dembsa elenca, com sabedoria, que esses pacotes de ajuda não deram resultados porque estavam centrados em governos e não na iniciativa privada. O setor privado é que, ao fim das contas, sustém a economia de um país, gerando empregos, serviços e fazendo a economia girar.
Até mesmo o governo ou o Estado, no modelo econômico de livre mercado, acaba sendo sustentado pela indústria e comércio ao pagarem os seus impostos. Mas se, porém, o governo recebe diretamente os recursos financeiros, ele deixa de investir na indústria e comércio e o país não gera um círculo de ativos, nem cresce para gerar empregos. Sem empregos, a população não tem outro meio de subsistir a não ser pelo recebimento de esmola estatal, em forma de cesta básica, de auxílio mensal para isso, aquilo, para comprar alimentos, para cuidar da saúde, sei lá. A nação nunca sai da linha da pobreza extrema. É isso que acontece. E para efeito de ilustração, basta o leitor, eu fazendo esse comentário, ter em mente o que acontece no Nordeste brasileiro. Não se é investido nos municípios, na sua infraestrutura, nem iniciativa privada, mas limita-se em fornecer assistência imediata em auxílios, carros-pipa, cesta de ajuda básica, de modo a prender as pessoas da região eternamente no ciclo de dependência, aonde nunca conseguem viver e se sustentarem a si mesmas. Vivem como fantoches eleitorais do governo de ocasião, que os mantém reféns das políticas públicas assistencialistas geração após geração. O modelo econômico liderado pelo governo da União Soviética, a autora também faz essa observação, parecia funcionar bem. E isso fez com que os países recém-independentes na África quisessem, naquele período, experimentar aquele sistema de gestão. Isso antes de 1980. Quando chegou os anos 1980 e em diante, é que a crescente de erros e tragédias comunistas vieram à tona. E o público viu então a falência generalizada que tal modelo econômico era capaz de produzir, o modelo comunista. Longe de ser algo produtivo, o envolvimento excessivo do governo na economia do país é um obstáculo ao desenvolvimento. Ao invés de facilitar uma expansão econômica, o assistencialismo adoece a economia e distorce os fins e meios para o progresso de uma nação. E foi assim que parte considerável do mundo livre passou a enxergar que as políticas comunistas podiam ser nocivas e retardar o crescimento de um país em vez de o contrário, de ajudá-lo a crescer. E houve então uma vontade política global de intercambiar o mundo para uma abertura econômica maior e geral, e passou-se a congeminar nos círculos do debate político acerca da economia ou princípios neoliberais, que centrou-se na figura do mercado privado como mola propulsora da economia. Mas, contudo, muitos países africanos já tinham passado tempo demais dentro de uma bolha ideológica progressista, e era difícil liberar seu comércio e indústria para um novo programa econômico liberal se não havia, nesses países, nem comércio nem indústrias estruturadas para se aderir a tal programa ou projeto liberal. A alternativa encontrada, então, foi manter a ajuda financeira aos países pobres africanos, mas estes se comprometendo a adotar as soluções de livre mercado que o neoliberalismo disponibilizava. Na prática, significava privatizar indústrias, liberar o comércio para livre iniciativa privada, reduzir o tamanho do Estado, isso é, diminuir as tributações e funções do Estado ou governo sobre a sociedade em geral. Mas o problema econômico era sintoma também de um problema moral. E se não fosse sanado o outro, também não seria qualquer um deles. Em muitos estados africanos, descreve então Moyo, a corrupção atingia níveis epidêmicos. Em 1996, a Nigéria foi classificada a nação mais corrupta do mundo. Outro governante fez uma cerimônia de coroação de si mesmo como imperador e gastou mais de 20 milhões de dólares. Um outro fretou um avião particular para levar a filha a seu requintado casamento. Em ambos os casos, o dinheiro utilizado eram provenientes da ajuda financeira internacional. E falando mais em ajuda financeira, só a União Soviética, à época, doou à África a média de 300 milhões de dólares por ano. Só a Etiópia recebia desse montante mais de 50% e ainda assim nunca deixou de ser um dos países mais miseráveis do mundo. Soma-se a essa ajuda os milhões doados também pelo Banco Mundial e pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Depois vieram os anos 2000 e a piedade pela África se tornou tema de músicas e de apresentações artísticas, e uma miríade de cantores e diretores de cinema mundialmente famosos aderiram à causa e mais milhões de dólares eram arrecadados e destinados aos pobres e famintos dessa parte do mundo. Foi nesse clima teatral e midiático, então, que se criou e passou a circular o termo dívida histórica, e também outras. E junto com essa expressão, o conceito de que os países europeus e os brancos ricos tinham uma obrigação moral de doar dinheiro aos africanos, pois eles se apropriaram de suas riquezas minerais ou culturais no período colonial da África. Essa perspectiva foi, é claro, disseminada alegremente pelos partidos políticos progressistas. E, por eles, iniciado um sistema novo de coleta de doações financeiras para a África. Só que dessa vez, não para os governantes dos países pobres, mas para ONGs principalmente, que seriam, a partir dali, os intermediadores do dinheiro e da ajuda humanitária internacional. O músico e astro musical Bono, do grupo U2, passou nesse período a surgir como voz pública pelos direitos dos africanos serem reembolsados pelos ricos burgueses do Ocidente. Em outubro de 2005, ele se reuniu com o presidente George Bush para pleitear a causa africana da dívida histórica. E nesse tempo todo, nenhum dos líderes políticos e gestores dos próprios países africanos que desviaram milhões foram culpabilizados pela situação de seus países. O homem branco capitalista era o único monstro nesse filme de terror trash que a mídia especulosa estava a criar. Mas como em todos os outros casos, o novo sistema de ajuda fez tanto efeito quanto os antigos, ou seja, não funcionou. O que pode ser resumido então nas palavras do presidente da Ruanda: a grande parte da ajuda, disse ele, os cerca de 300 bilhões de dólares destinados à África desde 1970 não surtiu tanto efeito no desenvolvimento dos países ajudados porque foram gastos na criação e manutenção de regimes políticos e não diretamente na indústria, comércio ou infraestrutura para os povos desses lugares. E no fim, tudo se traduz em: um país diminui e empobrece quando segue diretrizes econômicas e sociais progressistas. Fechamento econômico, burocracia estatal, altos impostos para o empreendedor, baixo investimento em tecnologia e cerceamento das liberdades. Já ao contrário disso, o país cresce e se desenvolve quando pratica medidas econômicas e sociais equilibradas e livres. Ou seja, mercado econômico aberto à concorrência, política monetária estável e também aberto aos investimentos externos, disciplina fiscal que equilibra os gastos do governo abaixo do que arrecada e pouca intervenção estatal nos assuntos sociais em geral. Ou seja, todas essas receitas prescritas desde há muitos anos pelo modelo capitalista de gestão econômica, que muito embora não seja perfeito e nem esteja isento de erros, ainda assim é o que melhor funciona quando posto em prática. O que também não significa que não possa ou que não deva ser lapidado. Mas com certeza, seu esfacelamento ou tentativa de destruí-lo e substituí-lo por algum outro modelo chamado Comunismo 2.0, Great Reset, reinicialização global ou algo do gênero, irá somente reproduzir em todo o mundo o que a África vive desde sempre: escassez, corrupção, ditaduras e uma solene e perpétua necessidade de assistência social e financeira internacional. Só que se isso se expandir para o mundo todo, não haverá burgueses brancos e ricos o suficiente para ajudar todo mundo. Simples assim. E assim está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para sua herança. O Senhor olha do céu e vê todos os povos, e do lugar da sua habitação contempla os moradores da terra, e vê as suas obras. E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que confiam na sua misericórdia. Salmo 33, 13 a 18. E assim encerra a análise da obra Ajuda Morta. Por que a ajuda não está funcionando e qual o caminho melhor para a África? De Dambisa Moyo.